Fala, Dev, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso último vídeo, onde a gente construiu uma API de autenticação com FastFi, DrizzleRM, Postgres, que ficou tudo funcionando lindo demais. Mas venhamos e convenhamos que ninguém vai usar a API pelo Swagger para utilizar o nosso sistema. Então hoje a gente vai criar o nosso front-end, também simples, porém com uma arquitetura muito robusta, que vai facilitar o nosso usuário final a conseguir utilizar o nosso sistema. E para isso a gente vai utilizar Next.js 15 com App Router, que não é nada mais nada menos que o framework React mais popular do momento, Tailwind CSS para a gente estilizar tudo muito rapidamente, TypeScript para a gente ter a tipagem em autocomplete, e no final do vídeo a gente vai ter um sistema completo com tela de cadastro, tela de login e dashboard. E o melhor de tudo é que vai estar tudo bonito e responsive com tratamento de erros de alto padrão de código. E aí, bora codar? Pega seu café então e vem comigo. Bom, então pra gente começar, eu já tô aqui com o meu terminal aberto e já tô também na pastinha do nosso projeto da última aula. E ao invés da última aula, em que eu vim aqui e dei um mkdir e dar um front-end, a gente vai rodar um comando do próprio Next que vai criar o nosso projeto, vai fazer algumas perguntas pra gente, onde a gente vai poder configurar algumas coisinhas que a gente vai explicando ali. E também vai montar toda a arquitetura de pastas que a gente vai entrar em detalhe também. Bom, vamos parar de enrolar e vamos lá. Eu vou vir aqui no meu terminal, npx create next app @latest, e daí aqui eu vou vir e vou digitar front-end, que é o nome da pastinha que eu quero criar. Vou dar um enter e ele vai fazer algumas perguntas pra gente. Aqui o que ele está perguntando agora é: a gente deseja usar os padrões do Next. E ele fala aqui pra gente: TypeScript, ESLint, Tailwind CSS e App Router. A gente vai olhar e falar, cara, não, eu quero fazer do meu jeito. E daí ele vai fazer algumas perguntinhas aqui. A primeira que ele pergunta é se a gente deseja utilizar TypeScript, e a nossa resposta vai ser sim. Por quê? Porque a tipagem, ela nos ajuda a evitar os bugs e dá um autocomplete maravilhoso aqui no nosso editor. Então, eu com a setinha do teclado selecionei Enter, tá vendo que ele fica rosa. Selecionei Yes, tá vendo que ele fica rosa. E vou dar um Enter. E agora, ele vai perguntar pra gente qual linter a gente quer usar. Ou, aqui no caso, ele tá dando algumas opções, né? A opção que a gente vai desejar aqui agora é o ESLint. Ele é bem mais leve e ele é bem mais sólido, né? Robusto do que o Biome, que também é muito melhor do que o não. Se você tem mais familiaridade com o Biome, fica à vontade, eu vou utilizar o ESLint. Selecionei com a setinha e apertei um Enter. E agora ele está perguntando se a gente quer usar o React Compiler. Nesse momento, eu vou colocar No, porque o React Compiler, ele acabou de entrar, agora no momento em que eu estou gravando essa aula, ele acabou de entrar no oficial. Então eu vou vir aqui e vou dar um No. E agora ele pergunta se a gente quer utilizar o Tailwind CSS, que eu vou falar que sim, eu quero usar. E agora ele está perguntando pra gente se a gente quer colocar o nosso código, né? Colocar o nosso código React dentro do diretório source. E sim, a gente quer, porque isso organiza melhor o nosso código e fica dentro do source ali, tudo bonitinho. Fica muito mais fácil e manutenível. Se a gente quer utilizar o App Router, isso daqui, yes, com certeza, ele é o sistema de rotas mais moderno do Next.js e mais poderoso que o antigo, que é o Pages Router. E agora, ele está perguntando pra gente se a gente quer modificar o alias, né? Se a gente quer customizar, que o padrão é o @. Não quero customizar. E é isso. Ele vai instalar agora pra gente todas as nossas dependências, vai criar todos os nossos diretórios ali dentro e já vai dar pra gente o nosso projeto. Terminou aqui de instalar tudo. Ele me deu alguns avisinhos aqui que o meu NPM tem uma nova versão e tal, mas eu posso ignorar isso.
E ele fala aqui pra gente aonde que ele criou, ele fala que iniciou até o Git aqui. Então, estamos com tudo pronto. Eu vou dar um clear aqui só para limpar meu terminal. Vou dar um ls e a gente pode ver que a gente já tem o nosso front-end ali. Eu vou dar um cd front-end para a gente entrar nele e vou digitar z espaço ponto para a gente entrar nele. Você pode digitar code espaço ponto se você estiver utilizando o Visual Studio Code, beleza? Por agora, não vou utilizar mais meu terminal, posso fechar. Agora, eu quero que você preste bastante atenção aqui nas nossas pastinhas, beleza? Eu vou até dar um zoom nelas em si. Ah, ele não deixou. Tá bom, não tem problema. Mas presta atenção e tenta acompanhar comigo, beleza? Vamos lá. Algumas coisas que a gente tem que conversar aqui antes da gente se aprofundar no nosso código. O Next.js ele é um framework construído em cima do React. E ele adiciona várias funcionalidades que o React puro não tem em si. Algumas delas são o roteamento por arquivo, que a gente vai ver bastante aqui, onde cada arquivo na nossa pastinha app vira uma página automaticamente. O server-side rendering, onde as páginas podem ser renderizadas no lado do servidor, ao invés do lado do cliente. E as otimizações que ele traz para a gente também, onde ele otimiza imagem, fontes, performance, tudo otimizado de fábrica. É como se o React fosse um motor e o Next.js fosse o nosso carro completo. Agora, indo direto ao ponto aqui nas nossas pastinhas, né? Vamos abrir aqui comigo a source e vamos entrar em app. Aqui dentro, a gente tem algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o layout.tsx. O layout.tsx ele é o layout raiz. Ele envolve todas as páginas. Então, aqui talvez seja o melhor lugar para a gente colocar os nossos providers. Você que entende mais de React vai entender. Então, os nossos providers, né? Context providers vão vir aqui muito provavelmente. A gente tem também a nossa page.tsx. E na nossa page.tsx, a gente tem a nossa rota principal, a nossa rota barra. Quando a gente acessa o site, é nela que a gente cai. A gente tem aqui também o globals.css, que é o nosso estilo global de estilização, onde ele já vem com algumas configurações do Tailwind, beleza? A gente vai ter aqui também a nossa public, onde a gente vai encontrar arquivos estáticos como imagens, ícones, fontes, etc. E o padrão, né, que a gente já está acostumado. Package.json, onde a gente tem as dependências e scripts dos nossos projetos. tsconfig.json, onde fica toda a configuração do nosso TypeScript. Agora a gente tem um outro carinha muito legal, que é o nextconfig.ts, que é as nossas configurações do Next. E em algumas versões, se você estiver rodando numa versão mais antiga que a minha, ou talvez mais nova, né? Você pode não ter esse arquivo. No meu caso, eu tenho, que é o postcss.config.mjs, que é a configuração do nosso postcss, que é como se fosse o motor do nosso Tailwind, beleza? Parece pouco, mas a mágica do Next.js é que a gente vai adicionando pastas e arquivos e ele entende tudo sozinho. Agora a gente vai criar, por exemplo, as pastas que a gente vai precisar. E elas vão ser as seguintes. Aqui dentro de source, eu vou criar uma pastinha chamada components. Eu vou fechar minha app e para a gente ter uma melhor visualização. Vamos criar também a lib. Nós vamos criar também dentro de app, vamos criar uma pastinha chamada login. Dentro de app também, nós vamos criar uma pastinha chamada register. E também dentro de app, vamos criar a nossa dashboard. O que são cada uma dessas pastinhas que eu criei, né? Aqui dentro de components, a gente vai ter os componentes reutilizáveis, como botões, inputs, labels, etc. Coisa que a gente vai usar em mais de um lugar, em mais de uma página. Em source lib, a gente vai ter funções utilitárias como comunicação com a API. Agora, indo para o nosso app, aqui a gente criou basicamente endpoints no nosso front-end,
aonde a gente tem a rota, né? Aonde a gente vai configurar toda a nossa rota /login, a nossa rota /register e a nossa rota /dashboard. Reparem que no Next, com o App Router, a nossa estrutura de pasta define as nossas rotas. Então, se eu criar um arquivo aqui dentro do nosso app login chamado page.tsx, e aqui agora a gente vai automaticamente criar uma rota acessível chamada /login. E não precisa configurar um roteador manualmente. Antes da gente começar a criar as nossas telas bonitinhas, a gente realmente precisa resolver um problema que a gente está tendo aqui, que é como que o nosso front-end vai conversar com o nosso back-end. E a resposta é muito simples. A gente vai utilizar o fit, uma função nativa do próprio JavaScript para fazer requisições HTTP. Mas em vez da gente sair espalhando fit por todo o código, a gente vai criar uma camada de API, um único arquivo que centraliza toda a nossa comunicação com o nosso back-end, e isso vai trazer diversas vantagens para a gente. A primeira delas é que se uma URL do nosso back-end mudar, a gente muda só em um lugar, não precisa ficar mudando no código inteiro. Se a gente precisar adicionar um novo header, como um token JWT no futuro, vamos mudar em um lugar só. O código das páginas fica muito mais limpo e também foca muito mais na interface em si. É o mesmo princípio de organização que a gente utilizou no nosso back-end. Então, bora lá. Eu vou criar aqui dentro de source lib um arquivinho chamado api.ts. E aqui dentro a gente vai definir algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, a gente vai definir a nossa URL base da nossa API. A gente vai utilizar uma variável ambiente para isso. E essa variável a gente vai definir da seguinte forma. Const API base URL vai ser igual a proxies.env.next public API URL. Ou abre aspas simples, http localhost://localhost:3333. Alguns pontos que a gente tem que prestar atenção aqui são o seguinte: vocês viram que a gente utilizou next public aqui, né? No next, variáveis de ambiente que precisam estar disponíveis no nosso navegador e não só no lado do servidor, a gente precisa colocar esse prefixo next public. Sem ela, a variável fica invisível no nosso front-end. Outra coisa que a gente colocou também foi esse trecho de código. Se a variável não existir, a gente usa um valor padrão. Assim, durante o nosso desenvolvimento, funciona sem configurar nada. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai definir os tipos, as interfaces que descrevem o formato dos dados que vão voltar da API. Então vamos lá. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: interface API response t igual a unknown. Não se preocupe em entender, a gente está trabalhando aqui com uma generic, mas não precisa se preocupar em entender isso agora. Vamos focar aqui em construir, beleza? A gente vai ter um data que pode ser undefined ou t. A gente vai ter aqui também, né, o nosso error, que vai ser undefined ou string. A gente vai ter aqui também uma outra interface, que vai ser register input, que vai ter um name como string, um email como string também, um password como string também. O próximo aqui agora é uma outra interface, register output. Pode perceber, na verdade, né, que register input e register output são interfaces para o mesmo endpoint, né, que é o endpoint de register. O register input é como se fosse a nossa request e o nosso register output é o nosso response aqui. Mas vamos dar continuidade e já a gente entra em detalhe. Aqui a gente vai ter o nosso user ID como string. A gente vai ter aqui também uma outra interface, login input, que vai ter um email como string.
e um password como string. Perfeito. Vamos ter daí, por último, interface login output, que vai dar um output em user ID, que vai ser uma string. Vai dar um name como string. E por último, um email como string. Beleza. E como eu tinha falado, repara que essas interfaces refletem exatamente o que o nosso backend espera e também retorna, né, as nossas requests e responses. E lembra dos nossos esquemas no Zod que a gente definiu na API? É a mesma estrutura, só que aqui no TypeScript do front-end. E um ponto muito legal é que aqui na nossa interface, a API Response, ela é especial, porque ela tem um tipo genérico. O T é substituído por um tipo real quando a gente usa ela. Então, se a gente tiver aqui um const API Response que é do tipo API Response, e a gente coloca aqui um generic, por exemplo, login output, quando a gente vir aqui definir o nosso data, aqui dentro a gente vai ter todos os campos, né? Toda a resposta do nosso login output. Então, quando a gente escreve isso daqui, significa que a gente pode ter uma resposta que pode ter o data, que do tipo login output, ou um erro. E isso padroniza todas as nossas respostas das nossas API. E agora, o que a gente vai fazer é a nossa real função aqui. E ela é muito simples de ser feita. Então eu vou vir aqui em cima. A gente vai fazer o seguinte. Async function request generic t. Ela é uma função, né? Então a gente vai ter um endpoint que vai receber string. A gente vai ter um options que vai receber request init. Aí a gente importa ela, que vai ser, por padrão, vazia. Ele não importou, mas não tem problema. Significa que já está integrado, né, no código. E ele vai retornar uma promise de API response na nossa generic T aqui. Tá vendo que a gente está usando o generic em cima de generic, né? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Try const response vai ser igual a await fetch. Aqui eu vou concatenar, né? API base URL e endpoint. Perfeito. Aqui a gente vai abrir um objeto e a gente vai passar headers, content, type. Não precisa desses 2 pontos ali, só aqui. E a gente vai passar um application /json. E aqui, ponto, para a gente desconstruir, né? E pegar somente os dados que a gente tem dentro da nossa options.headers. Perfeito. Vou escapar aqui e vou passar também só a desestruturação do nosso options. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte. Const body vai ser igual a await response.json. JSON, aí. If negação de response.ok. Aqui a gente vai tratar os erros de validação do Zod. Daí a gente vai fazer o seguinte. If body.validation body.validation.length for maior que 0, a gente vai fazer o seguinte. Const messages vai ser igual a body.validation.map. Aqui é uma função, né? Então, vamos quebrar a linha para ficar mais organizado. Aqui a gente vai ter um v de value, que vai ser do tipo field string e message string aqui também. E aqui a gente vai concatenar de novo v.field
v.message. Beleza? E aqui a gente vai dar um return error messages.join. Perfeito, dessa forma mesmo. Aqui a gente vai escapar, vamos dar um return error body.message ou erro inesperado. E saindo, por último aqui, a gente vai dar um return data como sendo, né, do tipo body, e o body a gente tipa com o nosso tgeneric. E daí, aqui a gente precisa ter um catch, né, para caso de erro. Esse catch a gente não quer receber o erro em si, e a gente simplesmente vai dar um return error não foi possível conectar ao servidor. Perfeito. Vamos destrinchar essa função, porque ela é o coração da nossa comunicação com o nosso back-end. Vamos começar por aqui, no nosso async, né? Na nossa primeira linha da função. É uma função assíncrona e genérica. O T representa o tipo de dado que a gente espera receber. Agora no nosso fit aqui, né? Aqui a gente vai montar a nossa URL completa, como, por exemplo, se o nosso endpoint aqui for /auth /login, ele vai transformar, né, em http localhost 2.3333/auth/login. E a URL final fica toda certinha, né? Agora, aqui no nosso headers content type, a gente diz para o nosso back-end que a gente está enviando dados no formato de JSON. Sem isso, o nosso back-end não entende o body da nossa requisição. Ele acha que a gente só mandou um monte de texto aleatório para ele. Aqui, na nossa linha 44, a gente verifica quando o response OK é true. E quando isso acontece, a gente retorna o status HTTP 200 a 299 ali, né? Se for 400 ou 500, a gente cai aqui. Agora, na nossa linha 44, quando a gente faz esse if response OK, significa o seguinte: quando o nosso response.ok ele é true, significa que a gente caiu num código 200 ali, 201 e por aí vai. Ou seja, deu tudo certo, cadastrou ou encontrou, né, retornou tudo certo. Agora, se for um erro 400 ou 500, aí a gente vai cair aqui e a gente trata os erros da validação. Lembra lá do nosso format.errors que a gente criou no backend? Aqui a gente lê aqueles erros formatados e monta uma mensagem mais amigável para o nosso usuário. E por último, no nosso catch, se o fit falhar completamente, o servidor está offline, o cliente está sem internet, a gente retorna uma mensagem genérica para ele. Ou seja, o resultado é sempre um objeto com data ou com erro. Nunca os dois, isso vai facilitar muito a gente lá no uso das nossas páginas. Agora, por fim, vamos criar as funções que as páginas realmente vão chamar. Então, vamos dar um export async function register, vai receber input do tipo register input. E aqui dentro a gente vai ter um return request, passando register output. O nosso endpoint, né, é /auth/register. E a gente vai passar lá para dentro dele um method como sendo post. Então, post. E um body sendo um JSON.stringify, o nosso input. Então a gente está transformando em string o objeto JavaScript que a gente recebe. Porém, a gente está falando que esse objeto JavaScript, ele é um JSON. É diferente, mas é assim que funciona. E agora a gente vai fazer o seguinte: export async function login. Também vai receber um input, como sendo login input. E vamos dar um return request com a generic login output pro endpoint
/auth/login. E vamos passar praticamente a mesma coisa, né? Post, method post, com um body sendo json.stringify no nosso input. Super simples e cada função tem a sua responsabilidade ali. Cada uma delas chama request genérico, ele passa o nosso endpoint correto, envia os dados como JSON no body, e se amanhã a gente adicionar mais rotas na API, tipo um get de /auth, /me, é só criar mais uma função seguindo o mesmo padrão. É muito fácil de escalar, muito fácil de crescer isso daqui agora. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai vir aqui e vamos criar na raiz do nosso projeto mesmo um .env.local. E aqui dentro a gente vai colocar next, underline, public, underline, API, underline, URL. E o igual, né? HTTP, //localhost, 3333. E olha que legal, aqui a gente criou um .env.local. Porque no Next.js, o arquivo de variáveis de ambiente se chama .env.local e não .env, como é no nosso backend, por exemplo. E esse .local, ele indica que especificamente que esse .env é da nossa máquina e não deve ir para o GitHub. Nesse caso, a gente está dizendo que a nossa API está rodando em localhost 3333, mas em produção a gente tem que trocar isso para URL real, né? E antes da gente sair criando as nossas páginas, vamos criar dois componentes reutilizáveis aqui, o input e o button. A ideia é muito simples. Se a gente vai ter formulários na página de login e na de cadastro, por que não repetir o código do input em dois lugares? Né? Por que repetir? Por que fazer isso? Componentes reutilizáveis seguem o princípio de DRI, Don't Repeat Yourself, não se repita. A gente escreveu uma vez, usamos em vários lugares. Então vamos começar. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui em Inserts, Components, e vamos criar um arquivinho chamado input.tsx ou tsx. E aqui a gente vai fazer, não vamos começar por import não, vamos começar por interface, input props, extends, e aqui a gente vai usar um nomezão, tá? Input HTML attributes, esse daqui mesmo, e aqui ele espera uma generic, né? E a gente vai passar para ele HTML input element. Então a gente está herdando no nosso input props, né? A gente está estendendo esse tipo, né? Essa interface, que é a interface padrão de um input qualquer no HTML. Porém, aqui a gente vai adicionar duas a mais. A gente vai adicionar um label, que vai ser uma string, e a gente vai adicionar um error, que pode ser undefined ou string. Beleza? E aqui a gente vai dar um export function input. E aqui dentro a gente vai desconstruir, né? A gente vai desmembrar o nosso input props. E aqui dentro a gente vai receber um label, error e um ID. E também o resto, né? Que a gente vai jogar no nosso props. A gente não tem que falar para ele o que a gente retorna. Então vamos só colocar aqui dentro e a gente vai dar um return. Vocês viram que a gente usou esse padrãozinho especial aqui, né? Esse padrãozinho especial, ele é do próprio React em si. E aqui dentro a gente vai digitar nosso HTML. Então vamos lá. Eu vou começar colocando um flexcol com um gap de... Olha que sacana. Ele não... Meu Emmet não tá funcionando aqui dentro. Bom, não tem problema. A gente cria uma div na mão mesmo. Então, div. Opa. Div. E aqui dentro a gente coloca class name. Flexcol gap 1.5. Tá vendo? Aqui ele já me deu o autocomplete do Tailwind. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Label. HTML4. Vamos apagar isso daqui. Vamos colocar ID com um class name.
text SM, font medium, text zinc 300. E aqui dentro a gente vai passar a nossa label. Perfeito. Fora que agora a gente vai colocar um input. Pode ser do tipo... Vou até tirar esse tipo aqui. A gente vai colocar ele de uma outra forma depois. E vamos quebrar a linha aqui, que vai ter bastante coisa. Então vamos lá. ID vai ser igual a ID, dessa forma. E class name, a gente vai fazer o seguinte. Rounded, LG, border zinc 700, BG zinc 800. Vamos colocar um PX4, um PY de 2.5, um text SM, um text zinc 100, um placeholder zinc 500, um outline known, um transition colors, focus border violet 500, um focus ring 1 e um focus ring violet 500. Perfeito. Pouquinha coisa. Mas é isso. E todo o resto, né? Todo o resto das propriedades que a gente pode receber, a gente vai só jogar ali. Vamos quebrar essa linha aqui só para ela ficar mais organizada um pouquinho. Não ficou... Tem que quebrar aqui também. Pronto. Agora ficou um pouquinho melhor. E vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Primeiro, a gente tem a nossa... Inclusive, a gente não usou o errors. Verdade, faltou um carinha aqui, que é... Se a gente tiver o error, né? Então, a gente vai ter aqui daí um span com um class name text xs, text red 400. E daí aqui dentro, o nosso error. Perfeito. Agora sim, a nossa interface input props, ela faz um extend nos nossos próprios props, né? Nas props que a gente vem direto, que a gente tem direto do input HTML padrão. E isso é muito poderoso, porque significa que o nosso componente aceita tudo que o input HTML normalmente aceita. Então, type, placeholder, required, min length, onChange, tudo. E a gente não precisa definir tipo a tipo, é só estender. E além disso, a gente adiciona um label, que é esse texto acima do input, e também um erro, que é uma mensagem de erro opcional, ela pode ou não existir. E o nosso spread operator, né, esses 3 pontinhos que a gente vê aqui, significa que tudo que a gente não desestruturou explicitamente, ou seja, fora label, error e ID, é passado diretamente para o input. Ou então, se eu usar um input, type, password, placeholder, sua senha, essas props vão parar no input HTML real. As classes do Tailwind, eu acredito que todos vocês saibam, mas o Rounded LG, ele deixa as bordas arredondadas. O nosso border zinc 700, coloca uma borda sutil ali de cinza escuro. BG zinc 800 deixa o fundo escuro. Quando a gente define ali os nossos focus, né, significa que quando a gente clicar no input, a borda vai ficar roxa, vai dar um feedback visual para o nosso usuário muito bonito. O nosso Transition Colors é para deixar mais suave a transição. E o error, que é realmente importante, significa que se tiver uma mensagem de erro, ela aparece em um inputzinho, né, em uma mensagem vermelha embaixo do input, e se não tiver ela nem renderizada. E o React, a gente usa ele de forma inteligente aqui, com essa questãozinha. Agora, vamos criar o nosso componente button, ok? E daí, a gente finaliza esses componentes que a gente utiliza em todo lugar. Então vamos lá, button.tsx aqui também, e vamos começar. Interface, button props, extends button HTML attribute, HTML
button element. E aqui a gente vai colocar um loading, que pode ser undefined, ou boolean. Aqui que a gente vai dar um export function button. A gente vai desestruturar aqui dentro, né? Aqui a gente vai pegar... É mais fácil fazer dessa forma aqui, ó. Button props, que daí ele já fala pra gente que a gente pode pegar, ó. Então aqui a gente vai pegar um children, vamos pegar o loading, vamos pegar o disable e todo o resto a gente joga pra dentro de props. Vamos lá, a gente vai dar um return. Opa, um return. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, button do HTML. Isso. Button, class name, flex, item center, justify center, gap 2, rounded LG, BG violet 600 aqui, px4, py 2.5, um text SM com um font medium, text white, transition colors e um hover BG violet pro 700, então a gente vai escurecer ele, né? Quando a gente tiver um disable, a gente vai colocar um cursor not allowed, senão vai ser cursor pointer, cadê? Aqui, cursor pointer. E daí, se também tiver disable, a gente vai diminuir a opacidade, né? Então a gente vai deixar ele meio opaco, colocando uma opacity nele de 50%. Eu vou, de novo, quebrar o nosso CSS aqui, pra gente ter uma melhor visualização. Tá? Falta algumas coisinhas pra ele, que a gente vai ter que passar o nosso disable, que vai ser literalmente isso daqui. Então, disable ou loading. Então, se ele tiver com disable marcado como disable, né, como true, ele vai estar desabilitado, senão ele verifica o loading. O loading está marcado como true, daí ele deixa desabilitado, senão ele fica normal. E aqui a gente passa as propriedades que a gente precisa passar para o botão. E agora a gente vai fazer o seguinte, loading, ou seja, se tiver carregando, a gente vai colocar um SVG aqui com um class name H4 W4 animate spin viewbox 002424 fill known. Então agora aqui dentro do nosso SVG eu vou colocar uma tag title escrito loading, beleza? E aqui dentro eu vou colar duas tagzinhas que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, essas tags, que vão fazer um íconezinho muito bonitinho de ficar girando. E aqui embaixo eu já coloquei o children também, tá? Que vai ser o texto do nosso botão. Então já fica completinho. Pode ficar tranquilo, tem muita coisa aqui dentro. É só pra gente não precisar ficar instalando pacote de ícones e tudo mais. Então eu vou disponibilizar a tag SVG aqui, só para vocês copiarem e colarem no código de vocês. Fechou? Então, aqui dentro de Source App e dentro do nosso layout, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... vamos ver aqui. Vamos remover alguma coisa? A gente não precisa dessa gist mono. Não vamos precisar dela para esse projeto. Essa gist, né? Ela é uma fonte diretamente da Vercel. Então a Vercel desenvolveu ela, tá? Então ela é a fonte padrão aqui do Next.js. E o Next, ele tem um sistema de fontes otimizados, que em vez dele carregar lá do Google Fonts com link, ele baixa essa fonte na hora do build e ele serve localmente essa fonte. E o resultado disso é que ele carrega muito mais rápido e sem um flash de fonte, né? Sem ficar quebrando a fonte ali. A Gist em si, ela é bem moderna.
eu gosto bastante dela. A gente só vai fazer o seguinte aqui, então. A gente vai colocar um font sans aqui, para ele ter uma fonte callback. Beleza, já tinha. BGZinc 950, perfeito. TextZinc 100. É isso mesmo. Aí eu vou mudar aqui em cima. Esse daqui é o nosso metadata, né? Aqui no Next, tudo que a gente quer colocar em todas as páginas da nossa aplicação, a gente coloca aqui. Então aqui é o lugar perfeito, né? Igual a gente viu ali para configurar fonte, para configurar idioma. Igual a gente tem aqui, ó, langptbr. É o lugar perfeito, cara. E aqui nos nossos metadados, né? Nossos metadados, a gente define o título da aba lá no navegador, a descrição para o SEO. E no Next, esses metadados são exportados como objetos. Então não tem nada daqueles heads, né? Estranhos que a gente tem que ficar colocando. E aqui eu vou colocar auth app. E aqui embaixo eu vou colocar aplicação de autenticação com Next.js e Fastify, que é o nosso back-end. Subsets latim, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de inverter. Eu gosto de fazer assim. Beleza, perfeito. E agora a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso globals.css, tá vendo que tem um monte de coisa? Eu vou remover e vou deixar só o import do Tailwind. Cara, é só isso que a gente precisa para ter o Tailwind na nossa página. Tipo, todas as classes que a gente usou nos nossos componentes, um BGZinc, um TextWhite e tudo mais, vem dessa linha, só dela. E o Tailwind, ele é um framework CSS utility first. Então, em vez da gente criar um monte de classe como botão azul, por exemplo, a gente combina várias classezinhas pequenas diretamente ali na hora do nosso HTML e monta a nossa classe, né? Monta o nosso estilo. Parece estranho no começo, mas é algo absurdamente produtivo e que depois a gente se acostuma e praticamente só sabe desenvolver ali o front-end com ele. Agora vamos fazer o seguinte, aqui na nossa page, a nossa página principal, eu vou excluir tudo que eu tenho aqui dentro dela, excluir tudo. Posso excluir esse return ali também, e a gente vai colocar o seguinte, redirect para /login. A nossa página inicial aqui, na nossa rota barra, a gente vai simplesmente redirecionar para o login. A gente não quer ter nenhum conteúdo aqui na home por enquanto. E esse redirect no Next.js, ele faz um redirecionamento do lado do servidor. Então é instantâneo e o usuário ele nem vê a página raiz e ele já cai direto do login. Aqui o que faltou foi a gente importar só e prontinho. Tá tudo feito. Bora lá então criar nossa página de login. Aqui primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um use client aqui em cima para a gente falar aqui para o nosso Next que os componentes não vão ser um server-side, tá? Eles vão ser um client-side. Então eles vão rodar no client-side, né? Praticamente ali no navegador do nosso usuário. O use client ele diz pro Next, esse componente ele precisa rodar no navegador do usuário, porque a gente vai usar muita coisa aqui, como use states, hooks e tudo mais, que, cara, não dá para ser no servidor, tem que ser no client side. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou dar um export the full function login page, vou dar aqui daí um const router igual use router do Next Navigation mesmo. E aqui eu vou setar algumas coisinhas. Então eu vou dar um const email set email vai ser igual a um use state. Eu posso duplicar isso daqui algumas vezes e a gente vai fazer pro password. Então set password. A gente vai fazer daí aqui também pro nosso error. E daí aqui vai ser set error. E para o nosso loading, que vai ser set loading. Ou loading. Fechou. E agora aqui embaixo a gente vai começar a trabalhar com algumas funçõezinhas já. Funçõezinhas de request na nossa API, né? Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Async function handle submit vai receber E. Esse E vai ser um format event. Um
Perdão, não é format, é form event, que ele tá até depreciated ali, mas vamos usar ele por enquanto aqui, não tem problema. Ele vem, esse form event, do nosso próprio React. É isso mesmo. E eu posso importar ele aqui como type, inclusive. Fechou. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa, eu vou dar um e.preventDefault para não deixar o nosso form realmente fazer um submit para alguma URL. A gente quer que o nosso submit seja feito aqui por dentro, né? Então, vou dar um set error como vazio, um set loading como true. E aqui eu vou fazer o seguinte, const result vai ser igual a await login, vou importar lá da nossa API, e aqui eu vou passar para ele email e password. Legal. E aqui eu vou fazer if result.error, lembra que a gente pode retornar data sendo do tipo ou um erro. Aqui, inclusive, guys, aqui a gente tem que mudar para false, porque a gente está usando TypeScript, né? Então não tem como ele começar como uma string e depois virar um booleano. Beleza? Aqui a gente vai colocar então um set error sendo result.error, tá? E um set loading como false e dar um return. Beleza? E aqui embaixo a gente vai fazer um if result.data e aqui dentro a gente vai fazer um local storage.setItem. Eu vou salvar user aqui dentro com um JSON.stringify result data. Você pode salvar isso em local storage ou você pode salvar em cookie. Eu vou preferir salvar em local storage aqui agora por conta da questão que trabalhar com cookies aqui dentro do Next é um pouquinho complicado. E eu não quero entrar nesses detalhes agora, então vamos deixar dessa maneira. Assim que a gente seta, né, lá no nosso local storage, a gente vem aqui no nosso router, né? Então a gente redireciona daí o nosso usuário para a página de dashboard. E aqui, como a gente está usando o Use Client, a gente precisa usar o router que vem aqui do Use Router, tá? Não dá pra gente fazer aquele redirect, porque a gente não tá mais rodando no lado do servidor. A gente tá rodando essa página no lado do cliente, né? No lado do usuário. E aqui, por último, a gente vai dar um set loading como false. Beleza. Vamos entender mais ou menos aqui o que está acontecendo, tá? Pra gente não ficar perdido. Aqui a gente seta os estados, então e-mail e password, que são os valores que vão ser digitados nos nossos inputs. O error, que é a mensagem de erro, ela é vazia quando não tem erro, né? Obviamente. O nosso loading é se está fazendo a requisição ainda ou não. E aqui dentro da nossa função handle submit, esse e.preventDefault, lembra que eu falei? Ele impede o formulário de recarregar a página, que é o comportamento padrão do nosso HTML. Esse set error vazio aqui, ele limpa qualquer erro que a gente tenha tido anteriormente. O set loading como true, ele ativa o estado de loading, o botão, ele mostra aquele spinner, não deixa mais clicar. No nosso await login aqui, a gente chama aquela nossa camada de API, e daí aqui é lógica, né? Se deu erro, ele vai mostrar a mensagem e vai desligar o loading. Se deu tudo certo, ele salva os dados do usuário no local storage e redireciona para o dashboard. E por que a gente utilizou aqui, né, realmente o local storage? Ou melhor, o que é o local storage, para você que não sabe? O local storage ele é um armazenamento muito simples do nosso navegador, que ele persiste mesmo se o usuário fechar a aba. Então a gente salva os dados do usuário ali para poder mostrar no nosso dashboard depois. É muito importante a gente lembrar aqui que em produção, o ideal seria a gente utilizar um JWT em cookie HTTP only ao invés do local storage, tá? Como eu falei, é que é muito complexo, muito complicado a gente utilizar cookie aqui, e essa é uma aula mais rápida só para a gente construir mesmo. Ficou faltando a gente fazer aqui agora a parte realmente visual, né? Então, vamos fazer ela aqui. Eu vou colocar um return logo aqui embaixo da definição da nossa function handle submit. É um return assim. E aqui dentro a gente vai começar. Eu vou colocar uma div. Deixa eu ver se eu... Não vai, né? Beleza, não tem problema. A gente digita div mesmo. E vamos colocar um class name nela de flex. Mean have
screen com um item center, ou melhor, item center, um justify center, um P4, um padding, né, de 4. Aqui embaixo vou colocar uma outra div com também um class name, width full, max width SM, small, space I 6, space Y 6. Agora outra div com class name, space Y2 com um text center e aqui dentro dela um H1 com um class name, text 2xl para definir o tamanho do texto, font bold para a gente deixar ele em negrito, entrar na conta. Vamos entender. Tá aqui em cima. O que aconteceu, né? Eu vou salvar e daí eu reimporto. Acho que vai ser mais prático. E o login. Perfeito. Tá, entrar na conta. E aqui eu vou colocar um parágrafo com um class name, text sm, text zinc 400 e insira suas credenciais para acessar o sistema. Ficou systems, né? O sistema. Saindo daqui, a gente vai colocar um form aqui, sem action. Ele vai ter um on submit com o nosso handle submit, um class name, space i4. Esse space i, ele coloca um espaçamento interno, né? E entre os itens, é como se fosse um gap. Então vamos lá. Eu vou colocar aquele nosso input que a gente criou, lembra? E aqui eu vou fechar ele nele mesmo. Fecho, perfeito. O ID vai ser e-mail. A nossa label vai ser e-mail, com um E maiúsculo daí, né? Eu posso colocar até assim, né? E-mail. Quer ver? Bugou aqui em cima de novo. Tá, já eu corrijo os imports. Deixa eu importar esse carinha e já eu corrijo os outros. E-mail. Type. E-mail também. Placeholder sendo... Aqui a gente pode colocar algo como, por exemplo, seu@email.com. Placeholder. Olha lá, estava escrito errado. Ele é required. O value dele vai ser aquele nosso e-mail. E um on-chain aqui nele, a gente passa e set email, passando e.target.value. Tá? Eu vou copiar isso daqui e eu vou colar aqui embaixo. E aí a gente vai ter um password. Aqui a gente pode colocar senha. Como placeholder da senha, a gente pode colocar mínimo de 8 caracteres. Só colocar alguma coisa aqui. Required, aqui a gente vai colocar um min length de 8. Password, aqui a gente tem que colocar, né? Password. E aqui a gente coloca o nosso set password. Perfeito. E aqui embaixo daí a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um códigozinho em JavaScript. Vamos verificar. Se tiver erro, né? Então, if aqui error, então a gente vai colocar um parágrafo com um class name text.sm, text.red 400. E aqui dentro a gente passa o error. Meu linter colocou numa linha só, mas não tem problema não. Aqui a gente vai colocar um button daquele nosso.
Então, button, importar lá do component. E ele a gente quer colocar um negocinho aqui dentro chamado entrar, né? Um textinho aqui dentro. Perfeito. Vou colocar um type nele aqui, submit, um loading, e vou passar o nosso loading, nosso state loading, né? E aqui um class name wfull. Perfeito. Aqui embaixo do form eu vou colocar um parágrafo com uma classe textCenter, textSM, textzinc 400. E aqui dentro eu vou colocar não tem conta. E aqui pra gente adicionar um espaço e quebrar uma linha daí. O melhor é só adicionar um espaço aqui, né? Porque a gente vai colocar um componente. Então a gente vai colocar um link do nosso next link com um href aqui dentro. Ele funciona bem parecido com um A, tá? Com uma âncora. Então a gente vai mudar para /register. Vamos colocar um class name aqui, text violet 400 com hover text violet 300. Opa, 300 e um underline. E eu posso dar um transition aqui para ele ficar um pouquinho mais bonitinho. E aqui dentro, criar conta. Perfeito. O layout ele é centralizado, né, no meio da tela. A gente usa bastante flexbox aqui, como deu pra gente ver. Então tem bastante aqui flex, min, height, screen, item center, né? E essa combinação é um truque clássico de CSS para centralizar as coisas na vertical e na horizontal. Dentro dele a gente tem o título e subtítulo, um formulário com os nossos componentes que a gente já criou, né? As mensagens de erro, um link para o cadastro. E se você não manja disso daqui, né, esse required e esse min-length, eles são validações do HTML nativo. Então não tem nada de JavaScript nesses dois carinhas aqui. O navegador já barra o envio se os campos estiverem vazios, ou se a senha for muito curta, né? E é a primeira camada de validação antes mesmo da gente chamar a nossa API. Vamos fazer o seguinte, eu vou salvar e vou dar um npm rundev. Ele vai carregar. Vamos acessar. Ele acessou em outro carinha. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha lá. Tá vendo? Ele acessou, já carregou. Obviamente ele vai dar erro aqui. Porque eu não fiz os meus imports, né? Lembra que a gente tinha que importar? Então, eu não importei. Eu acho que eu tô com um biome. É só matar o biome, salvar e já resolve. E aqui a gente tem que fazer um type. Fechou. Faltou importar o login aqui. Aí, agora sim. Olha lá que legal. Então, só pra gente ver, eu vou vir aqui e vou entrar no barra. E ele já me redirecionou para nossa telinha de login. Muito legal, né? O nosso botão, ele... Nosso botão tá meio estranho, né? Vamos entender o que aconteceu aqui no nosso botão. Button, ele é o nosso botão mesmo. Flex, rounded, BG violet. Tá certo. Mas não tá aparecendo, né? BG violet. Tá tudo certo. Class name tá no lugar certo. Deixa eu ver um negócio aqui. O que eu acho que tá acontecendo. Esse class name aqui, talvez ele esteja sobrescrevendo... Ah lá. Ele tava sobrescrevendo o nosso outro class name. Interessante, né? E tem como, né? A gente só adicionar sem pegar.
E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma vírgula aqui, vou chamar um class name. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar assim, vírgula, class name. E aqui a gente vai passar como template string. Left side comma is unused, has no effects. Pá. Pá. Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer isso daqui. Porque é o seguinte. Eu vou colocar um mais aqui. Não vai resolver, né? Aí, agora foi. Ou melhor, antes desse... Ao invés desse mais, eu vou interpolar. Pronto. Dessa forma. Aí, agora... Aí, ele já ficou bonitinho. Topzera. Deixa eu só ver aqui, tá tudo certo? O meu OBS, cara, ele tem vez que ele não gosta de mim. Aí fica uma loucura. Então, little arc, olha lá, que bonitinho. Se a gente der um entrar, ele vai pedir aqui um cadastro, né? Vou bater. Não foi possível se conectar ao servidor. Perfeito. O meu back-end tá desligado mesmo. Então, tudo certo, ele não conseguiu se conectar. Vamos ver aqui só o seguinte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele já deixou. Perfeito, tá tudo funcionando. Se a gente vir aqui em Inspect e vir em Network, a hora que a gente fazer aqui o request, beleza. Ele tá fazendo certinho. Olha lá que legal, ele tá batendo no nosso back-end. Perfeito. Eu vou fechar aqui, porque não é... Não vou mexer, né? Não vou ligar o meu back-end agora. Já já a gente liga ele. Agora que a gente fez, né, o nosso... Eu não tô nem na página. Agora que a gente fez, né, a nossa telinha de login, falta a gente fazer a nossa telinha de cadastro, né? Nada mais justo. Então, vamos lá. Aqui dentro do nosso Source App Register, eu vou criar um page.tsx. A página de cadastro ela vai ser muito parecida com a de login, ela tem a mesma estrutura, os mesmos componentes, mas tem algumas coisinhas que é diferentes aqui dentro. Eu vou digitar bem mais rápido aqui e destacar só o que muda, tá? Mas, cara, só acompanha. Não tem muito o que falar. Então vamos lá. Export function register page const router, lembra? Vai ser igual a use router. Const name set name vai ser igual a use state. Aqui eu preciso importar esse use state. Ele vai ser vazio. E esse daqui é um campinho novo, né? Lembra? A gente só tinha aqui e-mail, password, né? Então o name aqui, ele é um campo novo aqui nesse carinha. Set email. Password. Set password. E aqui a gente vai ter coisinhas bem parecidas, né? A gente vai ter o nosso error. Set error. Eita, set error. Aí, beleza. A gente vai ter um loading. E aqui um set loading. E daí aqui vai ser false. Beleza? Async function handle submit e form event e ponto prevent full set error. Set error sendo vazio. Set loading como true. Const result vai ser igual a wait. Register. Name. Email e password. Lembra que esse register aqui, ele é outro carinha que a gente tem ao invés, inclusive, ele nem bateu aqui, né? Esse register ele pegou errado. Cuidado para importar do lugar certo. A gente quer lá da nossa camada de API.
o register aqui ele tá entrando no lugar da função de login, lembra? Vamos lá. If result.error, essa é a importância daquele nosso API response. Padronizar até mesmo o nosso consumo dele, né? Result.error set loading false return router.push barra login. Agora aqui a gente vai mandar ele pro login, né? E já vamos logo pra carinha. Inclusive, aqui faltou a gente fazer um use client. Beleza. Aqui tá errado. Aqui é React só. E aqui que a gente tá importando como type. Beleza. Vamos lá. Return. E aqui eu vou fazer o seguinte. Pra gente economizar tempo, eu vou copiar esse carinha e a gente vai alterando o que precisa. Nossa senhora. Eu cliquei 2 vezes e não colei certo. Tá, não tem problema. Aqui em vez de entrar na conta vai ser criar conta. Preencha os dados abaixo para criar sua conta. Vamos importar o input. Vou copiar o input. Em cima dele aqui eu vou colar. A gente vai colocar e-mail. Opa, perdão. Name. Aqui eu vou trocar para nome. Seu nome completo. Set a name. Opa. Set a name. Beleza. Perfeito. Aqui vai continuar tudo igual. Esse button a gente tem que importar, né? O link também, só que aqui a gente vai mudar. Aqui aqui agora vai ser... Opa. Já tem uma conta? Se ele tiver uma conta, né? Então... entrar. E daí aqui a gente vai mandar ele pro barra login. Viram que ficou muito igual, né? E isso é proposital. A consistência na interface é muito importante. O usuário, ele se sente muito mais confortável, porque os 2 formulários seguem o mesmo padrão visual. Se quiséssemos, a gente podia abstrair isso a muito mais, né? E criar um componente AuthForm genérico para que esse projeto... Mas, cara, assim tá ótimo. E pro tamanho desse projeto, a gente não se preocupa... A gente não precisa se preocupar tanto com componentização, né? Vamos lá. Vamos entrar no browser aqui de novo, no nosso navegador. Deixa eu ver se o meu tá aberto ou não tá. Eu vou acessar aqui de novo. Beleza. Legal. Criar conta. Criar conta. Export function. O que faltou aqui? Default. Tem que retornar como default. Beleza. Ah lá, que legal, cara. E se eu tentar enviar, ele não vai deixar. Se a gente tentar colocar assim, ele já dá. Perfeito. Entrar. Ah lá, que legal. Já muda. Inclusive, o botão ficou com o nome errado, né? A gente tem que corrigir isso. Pera aí. Vamos vir aqui, então, no nosso register. E aqui embaixo, a gente vai colocar criar conta. Perfeito. Repara que a navegação, gente, ela ficou muito rápida, né? Deixa eu até abrir. Ficou muito rápida, é praticamente instantâneo, ó. É instantâneo. Não tem aquele carregamento branco. E isso é um Next fazendo a navegação client-side com link. Beleza. Show de bola, né? Pra gente testar aqui, ficar uma paradinha bem legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um CD. Opa. CD. YouTube. Opa. YouTube. Projeto YouTube, né? Projeto YouTube. Eu tenho um carinha aqui dentro que ele já me manda direto. Então, eu consigo fazer isso. Mas o real é esse daqui, né? É esse caminho todo. E aqui eu vou dar um npm run dev. Ou melhor,
Eu vou dar um... Deixa eu ver se tem alguma coisa rodando no meu Docker. Não. Então, Docker Compose up -d pra gente subir o nosso banco de dados também, né? Docker... Deixa eu ver o que... Deixa eu ver no que tá conectado. Tá. A gente... Ô, caramba. Não. Que... Ah, caralho. QA, exclamação. Caramba. Não me deixou sair, me prendeu. Bom, agora sim, eu posso dar um npm run dev, que ele vai rodar. Tá tudo rodando certinho. Beleza. Vamos cadastrar aqui. Eu vou cadastrar o meu cachorro. Tel, o Golden. O e-mail dele é tetel@gmail.com e a senha dele é 12345667. Não deixou? 8. Deu um internal server error. Vamos entender o que aconteceu aqui. Olha lá. Application/JSON. Então, provavelmente aqui dentro da nossa API eu acabei digitando errado. Realmente. Aqui é application/JSON. Acredito que agora a gente vai ter o resultado que a gente estava esperando, né? Vou mandar um... Inclusive, ficou entrar ali, né? Ficou entrar. Mas tá bom, deu certo. Deixou a gente cadastrar. E pra gente ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou dar um inspect. E vou vir aqui em Application. E aqui dentro de Application, a gente tem... A gente tem Local Storage aqui. Vou dar um entrar. Inclusive, o nosso carinha ficou bugado, né? Mas não tem problema. Depois eu dou uma olhada nisso. Mas aqui dentro do nosso storage, beleza, deu 404, perfeito. Eu tenho aqui dentro, aqui, o nosso user. Não precisa se preocupar. Eu vou fazer até o seguinte. Eu vou dar um clear aqui nele. Vou voltar. Beleza, tá vendo? Tá limpo. Vou atualizar aqui, ó, tá limpo. Vou dar um entrar agora. Beleza, olha lá o nosso user e todos os dados. Muito legal, né? E bom, ficar com essa tela 404 não é muito interessante, venhamos e convenhamos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar a nossa dashboard. A nossa dashboard, ela vai ser praticamente a mesma coisa. Então, eu vou reaproveitar do login aqui, pode ser? Eu copiei aqui do login, coloquei lá no dashboard. E aqui a gente vai mudar para dashboard page. Eu vou criar aqui em cima, para a gente ter isso padronizado, o seguinte. Uma interface chamada user, com um user ID, que vai ser string, um name, que vai ser string, e um email, que vai ser string também. A gente vai usar esse router, mas a gente não vai usar isso daqui. Aqui a gente vai ter um user, set user, e aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar uma generic pra gente tipar o que a gente vai ter aqui dentro, que vai ser user ou nulo, e a gente vai começar como nulo. Perfeito? Eu vou tirar essa função daqui. Aqui a gente vai ter um useState. Beleza? Nesse useState ele recebe uma arrow function e o que ele vai precisar. E dentro dele a gente vai precisar do nosso router. Perfeito? E aqui a gente vai fazer o seguinte, const stored vai ser igual a useRouter. Vai ser igual a local storage.getItem user. If negação de stored, então a gente vai fazer um router.push e vamos mandar o nosso usuário lá para o login. E aqui um return. Agora, caso ele esteja logado, né? Caso esteja salvo, então set user JSON parts stored. Beleza? Aqui é o router mesmo que a gente vai usar. Expect 0 parameters, but given 2. Router. Bom. Tá bom.
Não tá dando erro. Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Vamos lá. Function, handle, logout, local storage, ponto remove item, user. Então a gente vai remover aquele dado, né, do nosso local storage e vamos dar um router.push em /login também. E se if, né, se a gente não tiver um usuário, return null, que ele vai acabar caindo aqui de qualquer jeito e vai mandar o nosso usuário para outro lugar. Bom, aqui o que a gente vai usar vai ser só até aqui. Então tudo isso daqui eu posso excluir e aqui a gente vai começar. Div, class name, flexcol, items center, gap de 4. Outra div, class name, flex, não digitei flex certo, é flex, e aqui também é flex. Flex, H20, W20, items center, justify center, rounded, full, BG violet 600. Aqui falta mais umas paradinhas, que é um text 3xl com um font bold. E aqui a gente vai passar o nosso user.name.char@ 0.2 uppercase, que é pra gente ter aquela bolinha, né, com a primeira inicial do nosso usuário. Beleza? Aqui eu vou ter outra div com class space i1 text center. Vamos lá. Aqui eu vou ter um h1 class textxl ponto bold. Aqui dentro eu vou ter o meu user.name. Embaixo dele eu vou ter um p class name textsm textzinc 400 com user.email. Aqui é isso. A gente saiu duas divs. Tem que prestar atenção nesse escape. E aqui a gente vai fazer o seguinte: div class name rounded lg border zinc 800 bg zinc 900 p4 space i3. Aqui eu vou colocar uma div com um p class name text xs com um text zinc 500. E aqui eu vou falar nome. E vou vir aqui e a gente vai ter outro p com um class name text sm com o nosso user.name. Isso daqui vai ser tipo uma tabelinha. Copiei, colei. O mesmo vai se repetir para o nosso email. Então, email. E aqui para o nosso ID do usuário. Que aqui vai ser user.userid. Escapei duas. Vamos colocar aquele nosso button que a gente criou. Dentro dele, sair da conta. Aqui a gente vai ter um onClick com aquele nosso handle logout. E um class name wfull. E é isso. Essa página tem algumas coisas legais que vale a pena a gente destacar aqui. A primeira delas é o nosso useState, né, que é para proteção da nossa rota. Quando a página carrega, essa função ela verifica se a gente tem um usuário salvo no nosso local storage, e se a gente não tiver, o usuário não fez login no caso, a gente redireciona ele automaticamente para o login. E se tiver, né, se ele tiver logado, carrega os dados e manda ele para o nosso state, né? Isso é uma forma muito simples de proteger, entre aspas, a nossa rota
E em projetos mais robustos, você provavelmente usaria um middleware do Next.js para fazer isso do lado do servidor, antes mesmo da página carregar. Mas aqui isso tá bom demais. Aqui é aquele nosso avatar que eu tinha comentado, né? A gente pega a primeira letra do nome dele e mostra num círculo roxinho. É um avatar simples, mas bem bonitinho, padrão Google da vida. O Gmail, o Slack, o Discord usam algo muito parecido. A gente tem o nosso card de informações também, que é um retângulo com uma bordinha, um fundo um pouquinho mais claro e tal, que mostra o nome, e-mail, usuário, e o botão de logout. Bom, vamos ver isso, né? Olha, caramba, que legal, né, cara? Olha o que a gente construiu, olha que bonitinho que ele tá aqui, já tá aqui em cima também. Muito legal, e se eu der um sair da conta, ele me manda pro login. Cara, eu não vou me arriscar a fazer login no outro, mas vamos criar uma outra conta pra mim. Eu vou colocar aqui, Caio Landgraf. E aqui eu vou colocar caio@acode.com.br. E a minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, entrar? Já a gente muda isso. Entrar. Agora sim. Ah lá, que legal. Aqui no sair de conta, na hora de criar a nossa conta. Beleza. Então é no nosso register. Aqui é criar conta. E aqui é entrar. Vamos ver. Entrar, criar conta. Legal, top demais. Entrar, olha lá. Mano, muito foda, muito foda. Ficou muito legal o nosso projeto, né? Eu vou abrir aqui minha colinha só pra ver se eu não esqueci de nada, mas acredito que não. E é isso, gente. Tudo rodando o nosso back-end. Se você não assistiu o nosso back-end, vai lá assistir. E aqui é o nosso front-end. Repara que ele redirecionou a gente, né? Aqui pro nosso dashboard. E se eu der um sair da conta e vir aqui e tentar entrar nele de novo, ó, /dashboard, ele vai me mandar de novo aqui pelo /login. A gente já tá tendo essa questão, né? A navegação também ficou instantânea, ó. Ficou instantânea a navegação. Se eu coloco aqui um e-mail inválido, né? Olha lá, não foi possível se conectar ao servidor. acode.com. Olha lá, invalid credentials, tá vendo? Cara, tudo funcionando muito legal. Vamos acessar uma última vez só pra gente ver. Mano, nosso avatar lindaço aqui. Então, pessoal, é isso. Olha o tanto de coisa que a gente construiu nesse vídeo, né? Vamos recapitular um pouquinho aqui. A gente fez uma aplicação em Next 15 com App Router, com roteamento por arquivo, server-side components, navegação rápida. A gente usou Tailwind CSS para fazer estilização produtiva, usar Dark Mode mais bonito, sem escrever nenhum CSS separado. A gente usou TypeScript aqui para colocar tipagem em tudo, autocomplete e segurança. A gente usou componentes reutilizáveis, aprendemos sobre camada de API totalmente desacoplada, tratamento de erros completos, estados de loading, proteção de rota e o mais importante, o nosso front-end e o nosso back-end conversando perfeitamente, cada peça no seu lugarzinho, sem nada fora do controle, sem nada fora do esperado. E para quem quer continuar evoluindo esse projeto, aqui vão algumas ideias para você colocar nele e melhorar seu portfólio. A primeira delas é adicionar um JWT no seu front-end. No seu back-end, perdão. Se você não tem o back-end, tem aqui no canal, tá na playlist desse vídeo, como a gente criou nosso back-end. Então, adicione o JWT lá no seu back-end, guarda o token num cookie HTTP only e vai lá. A próxima é um middleware lá no nosso Next, né, no nosso front-end, para proteger as rotas do servidor antes mesmo da página carregar. Proteger rotas que a gente quer que o usuário só acesse se ele estiver logado. Também adicionar React Hook Form e ZOD no nosso front-end, né, para uma validação muito mais robusta, igual a gente fez no back-end. Criar mais páginas autenticadas, né, uma página de perfil, uma página de configuração, uma página de lista de usuários. E agora, né, o nosso próximo vídeo, que no momento que você está assistindo esse vídeo provavelmente já saiu, o nosso deploy na Vercel desse projeto. Então é isso, cara. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente vai continuar lançando. Vai ter conteúdo de Go, conteúdo de Vue, PHP. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E é isso. Tchau e valeu. Até a próxima.